Sherlock Holmes mantinha a lupa imóvel sobre uma única pétala de orquídea, mas não buscava a beleza. Buscava o rastro do veneno que estava transformando a mansão Winterbourne em um mausoléu vivo. No coração daquele jardim bucólico, as raízes de um pacto antigo estavam sendo sufocadas pela ganância de herdeiros que preferiam o ouro ao perfume das flores. Entre as sombras das estufas de vidro, o próximo segredo a ser enterrado estava prestes a brotar diante de nossos olhos. Boa noite, amigos do Cine Travesseiro. Eu sou o Thomas, a voz que te acompanha nessas noites de mistérios. Caso nossas tramas ajudem você a dormir tranquilo, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa jornada noturna. Para uma experiência de imersão completa, recomendo o uso de fones de ouvido. Agora relaxe, ajuste o travesseiro, pois o capítulo de hoje está prestes a começar. Que a história comece. O mistério do Jardim Secreto. Parte 1. O aroma da decadência. O portão de ferro da mansão Winterbourne rangeu, um som seco e prolongado que parecia protestar contra a nossa entrada, ecoando pelo vale silencioso como um aviso de que estranhos não eram bem-vindos naquele santuário de segredos botânicos. À medida que a carruagem avançava pelo caminho ladeado por carvalhos centenários, cujos galhos retorcidos se entrelaçavam acima de nós, formando um túnel natural e sombrio, a névoa subia da terra úmida como o hálito de um gigante adormecido. Ela ocultava as raízes que pareciam serpentes de madeira querendo retomar o caminho de cascalho, transformando o trajeto em uma descida para um tempo onde as leis da cidade não tinham poder. Mas não era a mansão de pedra cinzenta, com suas janelas estreitas como fendas de observação e gárgulas melancólicas cobertas de limo, que dominava o horizonte. Era o jardim. Um mar de cores profundas e exóticas, onde tons de violeta, carmesim e um azul quase elétrico vibravam contra o céu de chumbo, criava uma atmosfera de beleza quase agressiva, beirando o sobrenatural. As plantas não pareciam apenas crescer ali. Elas pareciam lutar por cada centímetro de espaço, sob a vigilância constante de estátuas de mármore, cujos olhos sem pupilas observavam a nossa chegada com um julgamento mudo. Era um jardim que não convidava ao passeio, mas exigia reverência. Um laboratório vivo de espécies que nunca deveriam ter deixado as florestas tropicais para habitar o solo frio do interior da Inglaterra. Uma figura magra e de perfil aquilino permanecia imóvel junto à janela da carruagem, os olhos cinzentos absorvendo cada variação na tonalidade das folhas de acanto e a inclinação das hastes das dedaleiras. Aquele olhar não admirava a paisagem como um artista admiraria uma tela. Ele a decifrava como um código complexo de botânica, geologia e intenção criminosa. Para ele, a disposição rigorosamente simétrica dos canteiros e a escolha das espécies exóticas não eram sinais de bom gosto, mas de uma organização obsessiva que agora estava sendo ameaçada por um caos invisível. Uma mão longa e pálida batucava no joelho em um ritmo constante. Um sinal de que a mente já estava quilômetros à frente, catalogando as possíveis toxinas presentes no solo antes mesmo de seus pés tocarem a grama. Ao descermos, o perfume das flores nos atingiu como uma onda física, quase sólida. Não era a fragrância leve e campestre das rosas e lavandas que se esperaria de uma propriedade inglesa. Era uma doçura pesada, rica em almíscar e pólen, que parecia grudar na garganta e dificultar a respiração. Era o cheiro da vida levada ao excesso, e por baixo dele, para um olfato treinado, havia o leve rastro metálico da decomposição. Lady Isabel Winterbourne nos aguardava no pórtico de granito. Sua elegância vitoriana era apenas superada pela palidez de seu rosto, que parecia esculpido no mesmo material das estátuas que cercavam a casa.
Vestida com camadas de seda e rendas pretas que flutuavam com a brisa gelada do entardecer, ela segurava uma pequena tesoura de prata entre os dedos trêmulos, como se aquela ferramenta fosse sua única defesa contra a destruição que a cercava. Seus olhos não se voltaram para nós com a cortesia habitual de uma anfitriã. Eles permaneceram fixos em um canteiro de orquídeas negras, a joia da coleção da família, que inexplicavelmente começavam a murchar e perder sua cor vibrante para um tom de cinza doentio e fibroso. "Ele está morrendo, cavalheiros", disse ela, sua voz sendo pouco mais que um sussurro quebrado que o vento quase levou antes que pudéssemos processar o desespero em suas palavras. Não apenas o jardim, mas o legado de 4 gerações de Winterbournes. Alguém ou algo está sugando a força vital desta terra. E o pacto que mantém esta família unida está prestes a se quebrar como vidro seco sob o peso de uma bota impiedosa. Uma mão habilidosa estendeu-se para colher uma das pétalas caídas, tratando-a com a mesma cautela que um cirurgião teria com um tecido vivo prestes a entrar em gangrena. A lente de aumento foi retirada do bolso do sobretudo com um movimento mecânico e preciso. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do vento soprando entre as sebes de bucho que pareciam sussurrar segredos proibidos. O veredito não veio em palavras imediatas, mas em um brilho de interesse predatório que surgiu naquelas pupilas atentas. O mistério não estava no que crescia com vigor, mas no que estava sendo deliberadamente e quase cirurgicamente sufocado. Acompanhamos Lady Isabel para o interior da mansão, e a transição do jardim para a casa foi como entrar em uma tumba luxuosa. O cheiro de flores frescas em imensos vasos de porcelana chinesa tentava, sem sucesso, mascarar o odor de poeira antiga e segredos guardados em gavetas trancadas há décadas. Cada corredor era decorado com ilustrações botânicas detalhadas e espécimes secos emoldurados sob vidro, mas o clima não era de celebração à natureza, era de confinamento e vigilância. O olhar treinado para diagnosticar os males humanos, que caminhava ao meu lado, notou imediatamente que a rigidez nas mãos da nossa anfitriã não vinha do frio da propriedade afastada, mas de um medo que já havia criado raízes profundas em seu espírito. Ela nos levou até a biblioteca, um vasto salão forrado de carvalho escuro, onde o pacto de sangue e solo repousava sobre uma mesa imensa, iluminado por apenas 2 candelabros. Naquela época, a sociedade vitoriana vivia uma verdadeira obsessão pela linguagem das flores, ou floriografia. Cada buquê enviado era uma mensagem codificada, uma conversa silenciosa, onde uma rosa vermelha significava amor, mas um lírio amarelo podia sugerir falsidade ou inveja. No entanto, o que muitos esquecem é que essa etiqueta podia ser mortal. O envio de uma simples flor de acônito, com suas pétalas em forma de capuz, era um aviso claro de que um inimigo estava à espreita, observando cada passo seu. No jardim de Lady Isabel, as flores estavam sendo usadas para escrever um testamento de vingança, onde o destinatário era a própria herança da família. Uma azaleia fora do lugar não era um erro casual do jardineiro. Era uma sentença de morte para a tradição dos Winterbourne. O documento sobre a mesa era amarelado pelo tempo e exalava um cheiro de pergaminho antigo e cera vermelha. Assinado por ancestrais cujos retratos nos observavam das paredes com olhos severos e desdenhosos, o pacto era uma cláusula de ferro. A posse das terras e da mansão estava vinculada à integridade do jardim exótico. Se as plantas raras morressem por negligência ou se o jardim fosse destruído, a mansão e todos os seus hectares seriam automaticamente loteados e vendidos, dividindo a fortuna entre os herdeiros interessados no lucro imediato da terra para a expansão ferroviária.
Era o motivo perfeito para quem preferia o tilintar das moedas de ouro ao perfume efêmero das orquídeas. Meus sobrinhos e primos chegarão para o jantar, continuou Lady Isabel, caminhando até a janela que dava para as estufas. Todos eles olham para estas flores e veem apenas obstáculos para suas fortunas. Eles dizem que o jardim é um fardo, um capricho de velhos excêntricos. Mas eu sei que há algo mais. As flores não murcham por desgosto, elas estão sendo assassinadas. Uma voz calma, mas carregada de uma autoridade clínica, sugeriu que examinássemos o solo antes que a luz do sol desaparecesse completamente sob o horizonte. Não havia tempo para cortesias vitorianas quando a vida de uma espécie única estava em jogo. Caminhamos de volta aos canteiros sob a luz bruxuleante de uma lanterna de querosene. A sensação de estarmos sendo observados por trás das cortinas pesadas das janelas superiores da mansão era quase palpável, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Cada ferramenta de jardinagem encontrada pelo caminho foi analisada com um escrutínio implacável. Um ancinho de ferro encostado no muro de tijolos cobertos de era, uma pá que ainda mantinha o brilho da terra fresca, apesar da hora tardia. Cada objeto era uma peça de um quebra-cabeça mortal. A análise técnica começou em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo riscar de uma pena em um caderno de anotações. A lupa deslizava sobre a terra remexida ao redor das orquídeas negras, guiada por uma mão que não conhecia o descanso enquanto houvesse um padrão a ser decifrado. O olhar atento percebeu que a terra ali tinha uma textura anormal, uma granulação fina e acinzentada que não pertencia aos estratos geológicos daquela região da Inglaterra. "Veja isso, Watson", murmurou a voz baixa, enquanto uma pequena amostra da terra era levada ao nariz para um exame olfativo rigoroso. "Há um rastro alcalino aqui, um resíduo de cal ou talvez algo mais complexo. Alguém está alimentando as raízes com o que parece ser adubo, mas que na verdade é um veneno lento, uma substância que altera o pH do solo de forma tão sutil que as plantas parecem morrer de causas naturais. É uma sabotagem que requer paciência, conhecimento botânico e um ódio profundamente enraizado." Lady Isabel aproximou-se, protegendo-se com um xale de lã. "O que o senhor encontrou?" "Encontrei a intenção, minha senhora. O jardim não está sofrendo de uma praga de insetos, mas de uma praga de ambição. À medida que as sombras da sebe se alongavam, transformando o jardim em um labirinto de trevas, a mansão Winterbourne parecia se fechar sobre si mesma. As luzes começaram a se acender nas janelas da sala de jantar, sinalizando o início de um encontro que prometia ser regado a etiquetas vazias e olhares carregados de suspeita. Permanecemos nos canteiros até o último raio de luz, onde o aroma da decadência se misturava ao cheiro frio da noite que chegava. O mistério daquelas plantas estava apenas começando a revelar suas primeiras camadas, e eu tinha a estranha sensação de que as flores venenosas, que pareciam florescer com tanta força no escuro, não eram as únicas coisas perigosas que cresciam naquela propriedade afastada. O jardim secreto guardava suas pistas sob a terra fria, mas como bem sabíamos, as raízes do mal sempre buscam o caminho mais escuro para se fortalecer. Naquela mansão afastada, o solo estava pronto para revelar segredos que muitos herdeiros prefeririam manter enterrados para sempre. O jantar estava prestes a começar, e com ele a verdadeira caçada pelo jardineiro de almas podres. Parte 2. O Testamento das Sombras. O gongo do jantar ressoou pelas galerias da mansão Winterbourne, um som metálico e profundo que parecia vibrar nas vigas de carvalho e nos ossos de quem o ouvia. Deixamos o jardim para trás, mas o cheiro de terra úmida e orquídeas em decomposição parecia ter impregnado nossas vestes, acompanhando-nos até o interior iluminado por candelabros de prata.
A sala de jantar era um monumento à glória passada. Paredes revestidas de damasco escuro, retratos de ancestrais que pareciam vigiar cada movimento dos vivos, e uma mesa de mogno tão longa que as extremidades pareciam se perder na penumbra. A atmosfera não era de uma reunião familiar, mas de um tribunal silencioso. Lady Isabel ocupava a cabeceira, uma figura de autoridade que parecia sustentar o peso da casa apenas com sua postura rígida. Ao seu redor, os herdeiros estavam posicionados com uma precisão matemática. À sua direita, o sobrinho, Sr. Julian Winterbourne, um homem de meia-idade com olhos inquietos e mãos que brincavam nervosamente com o anel de sinete da família. À esquerda, a prima distante, Sra. Beatrice, que mantinha o queixo erguido e um olhar de desdém por tudo o que não fosse sua própria conveniência. Havia ainda o Sr. Silas Thorne, o advogado da família, cuja presença ali era o lembrete constante de que a beleza do jardim tinha um valor monetário exato e frio. A refeição foi servida em uma coreografia de criados que se moviam como sombras, e o único som audível era o tilintar dos talheres contra a porcelana fina. Cada movimento era ditado por uma etiqueta que parecia sufocar qualquer tentativa de diálogo espontâneo. Na era vitoriana, a etiqueta à mesa era muito mais do que boas maneiras. Era uma ferramenta de poder e exclusão. A posição de cada convidado em relação ao anfitrião indicava sua importância na hierarquia familiar e, consequentemente, sua proximidade com a herança. O uso correto de cada um dos inúmeros talheres de prata era o teste final de pertencimento. Um erro na escolha do garfo para peixe ou uma postura levemente curvada podia ser o pretexto necessário para que um herdeiro fosse visto como inadequado para administrar um legado. Naquela mesa, o silêncio era uma arma, e a forma como Julian Winterbourne evitava o olhar da tia, enquanto cortava sua carne, revelava mais do que qualquer confissão escrita. O olhar atento que se sentava ao meu lado não perdia um único detalhe. Ele não olhava apenas para as pessoas, mas para as interações entre elas e os objetos que as cercavam. Ele notou como Julian segurava a faca com uma força desnecessária e como a Sra. Beatrice examinava a prataria com o olhar de quem já estava avaliando o preço de revenda em uma casa de leilões. O jardim pareceu especialmente cansado hoje, tia Isabel, disse Julian, quebrando o silêncio com uma voz que tentava soar casual, mas que carregava um fio de malícia. É uma pena que tanto esforço e dinheiro sejam gastos em algo que a própria natureza parece estar rejeitando. Imagine o que o progresso faria por estas terras se elas não estivessem presas a um testamento tão antigo. Lady Isabel nem sequer levantou os olhos de seu prato. A natureza não rejeita Winterbourne, Julian. O que ela rejeita é a impaciência dos homens. O pacto diz que a terra e o jardim são um só. Se um morrer, a alma do outro se esvai. Uma alma que a ferrovia pagaria muito bem para comprar, murmurou Beatrice, limpando os lábios com um guardanapo de linho com uma delicadeza teatral. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática antes de uma tempestade. A voz calma e desprovida de emoção, que raramente se manifestava em ambientes sociais, sem um propósito claro, cortou o ar. É curioso notar como a terra desta região é rica em minerais, Sr. Julian. No entanto, notei que a sola de suas botas, que vi no hall de entrada, carregava um resíduo de calcário que não é nativo deste vale. Talvez o senhor tenha feito alguma caminhada nas colinas do leste recentemente? Julian empalideceu por um breve segundo, o garfo parando a meio caminho da boca. Eu gosto de explorar a propriedade. Não sabia que meus passos eram de interesse público. No campo, cada pegada conta uma história. Foi a resposta simples, acompanhada por um olhar que parecia atravessar o crânio do homem. Terminado o jantar,
Fomos conduzidos para o salão de estar, mas o tédio social não duraria muito. Enquanto os herdeiros se perdiam em conversas sobre investimentos e o futuro da propriedade, uma mão discreta me sinalizou para que nos afastássemos. Saímos para a varanda, onde o ar frio da noite trazia novamente o perfume opressor do jardim. A lanterna de querosene foi acesa, projetando sombras gigantescas contra os muros da mansão. Voltamos aos canteiros, mas desta vez o foco não era apenas a terra. A luz da lanterna revelou algo que havíamos perdido sob o sol. Marcas de metal nos troncos das espécies mais raras, como se tivessem sido presas por correntes ou ferramentas pesadas recentemente. Veja isto, Watson, disse a voz, agora carregada de uma intensidade científica. Estas ferramentas de jardinagem que Lady Isabel mantém no depósito são tradicionais, mas estas marcas foram feitas por um equipamento muito mais moderno e potente, algo usado para transplante de grandes volumes. Abaixamo-nos perto de uma das orquídeas negras que parecia mais murcha. O olhar clínico percebeu que as pétalas não estavam apenas secas, elas tinham minúsculos pontos brancos, como picadas de agulha. Ao pressionar levemente o caule, um líquido azulado e viscoso escorreu pela luva. O jardim não está morrendo de sede ou de doença, murmurou ele, aproximando o nariz da amostra. Ele está sendo injetado com uma solução de ácido e sais metálicos. É um envenenamento sistemático, executado com o conhecimento de um especialista. O culpado não quer apenas que o jardim morra, ele quer que ele pareça ter sofrido uma morte natural causada pela exaustão do solo, o que permitiria anular o pacto de preservação diante de um juiz. O suspense aumentava a cada descoberta. A mansão Winterbourne, com suas luzes acesas no andar superior, parecia um navio à deriva em um mar de trevas botânicas. Sabíamos que, em algum lugar, entre aquelas estantes de livros e canteiros de veneno, um testamento estava sendo escrito com o sangue das plantas. A curiosidade de quem se dedica a desvendar a alma humana nos levou a olhar para as janelas do andar superior. Vimos uma sombra se mover rapidamente na biblioteca. Alguém estava remexendo nos documentos do pacto. O tempo está correndo contra nós, Watson. O pacto de sangue e solo tem uma cláusula de inspeção que vence em 3 dias. Se o jardim não passar no exame do botânico real, a terra será entregue aos corvos, que acabamos de deixar na mesa de jantar. O aroma da decadência estava agora misturado ao cheiro metálico do veneno. Sabíamos que a próxima pista não estaria na terra, mas nos registros financeiros que alguém tentava esconder. As raízes do crime estavam se espalhando, e cada minuto que passávamos, sob a luz daquelas estufas, nos aproximava de um confronto onde o veneno das flores seria a menor das ameaças. A noite estava longe de terminar, e o jardim secreto, em sua agonia silenciosa, começava a sussurrar o nome do seu executor, através das marcas de metal e das pétalas injetadas. Parte 3. Rastros na terra úmida. A noite na mansão Winterbourne não trazia descanso, trazia uma vigilância silenciosa. O vento soprava do leste, carregando o som das folhas de carvalho que batiam umas nas outras como mãos esqueléticas aplaudindo o desastre iminente. Deixamos o calor lúgubre do salão de estar para trás, escapando pelos fundos da residência, enquanto os herdeiros ainda discutiam, entre goles de conhaque, o valor de mercado de cada acre da propriedade. A névoa sobre o jardim era agora uma manta impenetrável que transformava as estátuas em sentinelas fantasmagóricas. Caminhávamos com passos leves sobre o cascalho, a lanterna de querosene balançando ritmicamente, projetando círculos de luz que revelavam um cenário de desolação botânica. As sebes de bucho, que durante o dia pareciam apenas mal cuidadas, à noite revelavam-se como um labirinto de negligência planejada.
uma parada súbita ocorreu junto a um velho galpão de ferramentas, uma estrutura de madeira apodrecida que parecia se inclinar sob o peso da era invasora. A porta, embora trancada com um cadeado pesado, exibia marcas frescas de raspagem no metal. "Veja o brilho do aço sob a ferrugem, Watson", murmurou a voz baixa, enquanto a mão habilidosa tateava a madeira. Alguém forçou esta entrada não para roubar, mas para trocar as ferramentas legítimas por instrumentos de precisão muito mais sombrios. Ao contornarmos o galpão, a luz da lanterna capturou um rastro de terra remexida que levava em direção ao muro que dividia a propriedade da mansão vizinha. O solo ali estava saturado não pela chuva, mas por uma irrigação artificial que deixava um odor acre no ar. Inclinamo-nos sobre o rastro. Havia pegadas leves e precisas que pareciam evitar as áreas de cascalho para não deixar som. Sapatos de sola fina, possivelmente de camurça, observou o olhar clínico. O tipo de calçado que um cavalheiro usaria para um baile, não para o trabalho pesado na terra. No entanto, note a profundidade do calcanhar. Quem quer que tenha passado por aqui carregava um peso considerável, ou talvez um segredo que pesava em sua consciência. Seguimos o rastro até uma pequena clareira onde as plantas pareciam ter sofrido um ataque direto. Uma pá de jardinagem, de fabricação moderna e estranhamente polida, estava cravada no solo. Ao lado dela, um pedaço de tecido de seda preta estava preso em um galho de espinheiro. Na cultura vitoriana, o luto não era apenas uma emoção. Era um uniforme social rigoroso, com regras que beiravam o fanatismo. Existia o luto fechado, o meio-luto e o luto de cortesia, cada um com seus tecidos específicos, como o crepe e a bombazina. Encontrar um fragmento de seda de luto de alta qualidade no meio de um canteiro sabotado era mais do que uma pista. Era um escândalo. Antecipar o uso dessas vestes antes da morte do proprietário da casa era considerado um presságio maldito e uma ofensa gravíssima à etiqueta. Alguém na mansão Winterbourne já estava vestindo o futuro, celebrando a morte do jardim antes mesmo da primeira pá de terra ser lançada sobre o pacto da família. A suspeita recaiu imediatamente sobre Julian Winterbourne. Ele fora visto no jantar usando um lenço de seda que parecia idêntico ao fragmento no espinheiro. Além disso, ao revistarmos discretamente um pequeno depósito de madeira próximo ao muro, encontramos um frasco de vidro âmbar escondido sob um saco de estopa. O rótulo estava rasgado, mas o cheiro doce e narcótico que emanava da rolha era inconfundível. Laudanum, sussurrei, reconhecendo o derivado do ópio. Será que o senhor Julian está buscando refúgio no vício para lidar com as dívidas? É uma conclusão óbvia demais para ser a correta, Watson, respondeu a voz, enquanto a lente de aumento analisava o gargalo do frasco. O resíduo aqui não é para consumo humano. Veja a viscosidade. Alguém misturou este extrato com solventes para criar uma substância que entorpece as raízes, retardando a fotossíntese e fazendo com que a planta pareça estar definhando por uma fadiga natural do solo. É uma pista falsa brilhante, desenhada para que, se alguém encontrasse o culpado, pensasse que se trata apenas de um homem desesperado e confuso, e não de um sabotador calculista. A investigação noturna nos levou de volta ao centro do jardim, onde a estufa principal brilhava como uma joia de cristal sob a lua. O silêncio foi quebrado pelo som de passos rápidos vindos da mansão. Ocultamo-nos atrás de uma fileira de ciprestes. Vimos uma silhueta esguia atravessar o gramado. Era a senhora Beatrice. Ela não carregava ferramentas, mas movia-se com uma determinação que não condizia com o seu comportamento frágil do jantar. Ela parou diante das orquídeas negras, observou-as por um longo tempo e, em seguida, retirou um pequeno caderno do bolso, anotando algo com pressa antes de desaparecer novamente nas sombras.
A cada minuto que passava, a mansão Winterbourne parecia mais um teatro de máscaras, onde cada ator representava um papel para esconder a mão manchada de terra e veneno. O pacto que unia aquela família era apenas um pedaço de papel, mas o ódio que crescia entre os canteiros era orgânico e mortal. O veneno está circulando, Watson, não apenas nas hastes das flores, mas nas veias desta casa. Julian é o suspeito conveniente. Beatrice é a observadora gélida. Mas o jardineiro que maneja a faca ainda não se revelou por completo. Ele está esperando que o solo se torne infértil o suficiente para que a herança caia como uma fruta podre em suas mãos. Retornamos aos nossos aposentos quando as primeiras luzes do amanhecer começavam a lutar contra a névoa. O aroma da decadência estava agora impregnado em nossos sentidos. Sabíamos que o próximo passo seria confrontar a química das plantas na estufa, onde o veneno e a beleza se misturavam em um cálice que alguém seria forçado a beber. A curiosidade de quem desvenda os mistérios da alma humana nos dizia que a verdade não estava no que víamos, mas no que estava sendo cuidadosamente ocultado sob as vestes de luto e os frascos de narcóticos. O jardim secreto estava morrendo e o culpado estava apenas esperando o 22º dia para colher os frutos de sua traição. Parte 4. O veneno no cálice da flor. O amanhecer na mansão Winterbourne não trouxe a luz esperada, mas uma claridade doentia que filtrava através da névoa persistente, dando ao jardim a aparência de uma pintura inacabada. O ar na biblioteca estava denso, saturado pelo cheiro de livros velhos e pelo resíduo do fumo de cachimbo que pairava como um fantasma sobre a mesa de carvalho. Mas o verdadeiro laboratório não era aquele cercado de estantes. Era a estufa principal, uma imensa estrutura de ferro e vidro que se erguia no centro da propriedade como uma catedral botânica. Caminhamos em direção a ela sob o olhar atento dos herdeiros, que nos observavam das janelas superiores como corvos esperando o fim da batalha. Ao abrirmos a porta pesada de metal, fomos atingidos por um calor úmido e tropical, um contraste violento com o frio cortante do exterior. Ali, protegidas do inverno inglês, as plantas trazidas dos confins do Império floresciam com uma luxúria que beirava o obsceno. Durante o século XIX, o Império Britânico não era apenas uma rede de portos e guarnições militares. Era a maior operação de coleta botânica da história. Trazer uma planta rara da Índia, da Malásia ou do interior da África era o equivalente vitoriano a conquistar um território. Essas espécies eram símbolos de status e poder, protegidas por colecionadores com uma ferocidade quase maníaca. No entanto, muitas dessas joias verdes escondiam propriedades letais. O que para um visitante parecia apenas uma pétala vibrante, para um botânico treinado era uma fonte de alcaloides capazes de paralisar o sistema nervoso em minutos. O jardim dos Winterbourne era um arsenal químico disfarçado de paraíso. A lupa deslizou sobre uma das espécies mais raras da coleção, a Atropa belladonna exótica, uma variante cujas flores, em vez do roxo comum, exibiam um tom carmesim profundo. Mas não foi a cor que atraiu a atenção daquele olhar cinzento e analítico. Foi a base do caule. Havia uma pequena incisão, quase invisível, selada com uma cera de cor esmeralda. "Observe a precisão deste corte, Watson", murmurou a voz calma, enquanto a mão habilidosa colhia uma amostra do solo ao redor da planta. "Não foi feito por uma ferramenta de jardinagem comum. Foi feito com um bisturi de precisão. Alguém está injetando substâncias diretamente no sistema vascular das plantas." A análise química começou ali mesmo, entre os bancos de madeira da estufa. Um pequeno estojo de reagentes foi aberto, e logo o ar foi preenchido com o cheiro acre de ácidos e solventes.
Ao misturar uma gota da seiva azulada da orquídea negra com um reagente específico, o líquido tornou-se de um verde efervescente e tóxico. Nitrato de mercúrio, observou o olhar clínico, a voz carregada de uma gravidade absoluta. Um veneno que consome as raízes de dentro para fora, mas que mantém as pétalas rígidas por tempo suficiente para que a morte pareça súbita e natural para um olho leigo. A suspeita que antes pairava sobre os herdeiros começou a se deslocar como a fumaça de um incêndio. O Sr. Silas Thorne, o advogado da família, fora visto circulando pela estufa naquela manhã. Ele alegara estar revisando os termos do pacto, mas o olhar atento notou que suas unhas estavam limpas demais para alguém que vive no campo, exceto por um minúsculo rastro de pó branco nas dobras de sua manga de cetim. O Sr. Thorne é um homem de leis, Watson, mas suas leis parecem ser ditadas pelos livros de botânica, não pelos códigos civis, disse a voz enquanto guardava as amostras em pequenos frascos de vidro. Note como ele evita tocar nas folhas de acônito. Ele sabe exatamente o que está crescendo aqui e sabe que o pacto de herança pode ser anulado se provarmos que o jardim se tornou um perigo para a saúde pública. O mistério ganhava uma nova camada de complexidade. Não se tratava apenas de destruir a beleza para vender a terra. Tratava-se de transformar o jardim em uma arma para invalidar o testamento de Lady Isabel. Se o jardim fosse declarado venenoso ou amaldiçoado, a posse passaria imediatamente para o próximo, na linha de sucessão que concordasse em erradicar as plantas e converter a área em algo lucrativo. Uma sombra cruzou a entrada da estufa. Era o jardineiro-chefe, um homem de poucas palavras e olhar evasivo que carregava um cesto de flores cortadas. Ele parou ao nos ver, sua postura mudando de submissão para uma cautela defensiva. O olhar de Sherlock Holmes fixou-se na cintura do homem, onde uma tesoura de poda, manchada de um resíduo ceroso esmeralda, estava pendurada. Uma bela coleção, Sr. Miller, disse a voz baixa, o tom perigosamente amigável. Mas diga-me, por que o senhor está aplicando cera de vedação em plantas que deveriam estar respirando livremente? O jardineiro murmurou algo sobre proteger contra insetos e afastou-se rapidamente, mas o rastro de suspeita estava lançado. Estávamos em um labirinto onde cada suspeito carregava uma parte da verdade, mas nenhum deles detinha a chave completa. O advogado manipulava as leis, os herdeiros manipulavam a ganância e o jardineiro, ao que parecia, manipulava a própria morte celular das plantas. A peça final do quebra-cabeça, Watson, não está na estufa. Está no próprio pacto que repousa na biblioteca. Alguém adicionou uma cláusula ao documento original, uma pequena nota de rodapé escrita com a mesma tinta azulada que flui nas veias destas flores. O suspense aumentava com a aproximação da noite. O jardim, banhado pela luz crepuscular, parecia agora um mar de armadilhas. Sabíamos que a seiva azul não era apenas um veneno para as plantas, mas um símbolo da corrupção que corroía a mansão Winterbourne. O culpado acredita que o Império lhe deu o conhecimento para dominar a natureza, mas ele esqueceu que as raízes da justiça são tão profundas quanto as do acônito. O 22º dia está chegando, e o veneno que ele preparou para o jardim será o mesmo que selará o seu destino. Retornamos à mansão para o que prometia ser uma noite de revelações sombrias. O aroma da decadência estava agora misturado ao cheiro metálico dos reagentes, e eu sentia que as paredes da mansão Winterbourne estavam prestes a confessar o que o solo já havia nos contado. A verdade estava florescendo, e suas pétalas eram de um carmesim que lembrava sangue. Parte 5. A vingança que germina. A noite caiu sobre a propriedade como um manto de veludo pesado,
sufocando os últimos vestígios de luz e transformando os contornos das sebes em formas monstruosas. Dentro da mansão, o silêncio era interrompido apenas pelo estalar rítmico da lenha na lareira, mas lá fora, o jardim parecia vibrar com uma atividade clandestina. Da janela da biblioteca, o olhar atento de Sherlock Holmes observava a estufa de vidro, que brilhava sob o luar como o esqueleto de uma fera colossal. "Watson, você sente o cheiro?" A voz era pouco mais que um sussurro, mas carregava uma urgência elétrica. "Apenas o perfume das flores, Holmes", respondi, aproximando-me da vidraça. "Não, é o cheiro da terra sendo movida em silêncio. O crime não está mais apenas nas veias das plantas. Ele agora tomou a forma física da pá e da picareta. Saímos para a escuridão, evitando as luzes do pátio. Ao chegarmos à estufa, um som de vidro estilhaçado cortou o ar frio. Alguém estava lá dentro. Ao abrirmos a porta lateral, a luz da nossa lanterna revelou um cenário de devastação cirúrgica. Os canteiros centrais, que abrigavam as espécies mais valiosas trazidas das colônias, haviam sido escavados. Não havia sinais de destruição aleatória. Os buracos eram limpos, preparados com a perícia de quem sabe que o que estava ali era precioso demais para ser simplesmente morto. "Estão desmontando o jardim, Watson", observou o olhar clínico, enquanto a mão tateava o interior de um dos buracos vazios. "As plantas não estão morrendo, elas estão sendo sequestradas. O envenenamento que vimos nas partes anteriores era apenas uma cortina de fumaça para desvalorizar a propriedade aos olhos de Lady Isabel, enquanto o verdadeiro valor, a herança genética dessas espécies raras, é removido para uma venda clandestina." Para entender a gravidade desse ato, é preciso mergulhar no coração das leis vitorianas de primogenitura. Naquela época, a lei era absoluta e frequentemente cruel. O filho mais velho herdava o título e a totalidade das terras, enquanto os irmãos mais novos e as mulheres da família ficavam à mercê de mesadas ou da caridade do herdeiro principal. Essa estrutura criava um terreno fértil para o ressentimento. Na mansão Winterbourne, o jardim era a única coisa que impedia a divisão das terras. Para os herdeiros preteridos, destruir o pacto através da morte do jardim não era apenas uma questão de dinheiro, era uma vingança contra um sistema que os mantinha como sombras em sua própria casa. A lanterna iluminou um rastro de serragem e cera esmeralda que levava aos fundos da estufa. Ali, escondidas atrás de fardos de turfa, encontramos 3 caixas de transporte reforçadas. Dentro delas, as orquídeas negras, ainda vibrantes apesar do transplante forçado, aguardavam o embarque. Ao lado das caixas, uma lista de preços escrita com a caligrafia precisa do Sr. Silas Thorne, o advogado, revelava que compradores de Berlim e Paris já haviam feito lances por aquelas raridades. O suspense aumentou quando uma sombra surgiu no fundo da estufa, segurando uma pesada tesoura de ferro. Não era o advogado, nem o sobrinho Julian. Era a senhora Beatrice. Seus olhos, antes gélidos e distantes, agora queimavam com uma fúria contida. "Vocês não entendem o que é viver de migalhas, enquanto a beleza de um jardim consome toda a fortuna da família", disse ela, a voz vibrando de amargura. "Lady Isabel prefere alimentar suas flores com ouro do que garantir o futuro de seu próprio sangue. Se o jardim morrer, o pacto morre, e finalmente teremos o que nos pertence." "Uma lógica impecável para uma mente movida pela ganância, minha senhora", respondeu a voz calma de Holmes, que se mantinha imóvel diante dela. "Mas o crime de sabotagem é tão amargo quanto o acônito que a senhora ajudou a cultivar. O Sr. Thorne pode ter fornecido o veneno e a logística, mas foi a sua mão que guiou o bisturi nas raízes." Beatrice soltou uma risada curta e sem alegria. "E quem acreditará em vocês? O jardim está morrendo diante dos olhos de todos."
Em 48 horas, o inspetor declarará o solo estéril e a venda será assinada. O solo nunca está realmente estéril para quem sabe ler as suas camadas, Beatrice, rebateu Holmes, apontando para o chão. As marcas de pressão aqui mostram que estas caixas foram movidas por 2 pessoas. Onde está o seu cúmplice, o Sr. Thorne? Um barulho de passos rápidos no cascalho externo respondeu à pergunta. Alguém estava fugindo em direção ao labirinto de Sebes. O clímax estava próximo. O jardim, que antes era um refúgio bucólico, agora se revelava como um campo de batalha onde as leis de herança e a botânica se entrelaçavam em um nó cego. Sabíamos que o confronto final não aconteceria entre as flores, mas no centro daquela teia de traições. Watson, o jogo está em suas raízes finais. A senhora Beatrice e o Sr. Thorne transformaram o legado dos Winterbourne em um mercado de pulgas botânico. Mas eles esqueceram que o solo desta mansão tem memória, e a memória do que foi roubado sempre encontra um caminho para a superfície. Retornamos à mansão com Beatrice sob nossa guarda silenciosa, enquanto a névoa começava a se dissipar, revelando a silhueta das estufas como cicatrizes de vidro na paisagem. O 22º dia finalmente chegara. O aroma da decadência estava prestes a ser substituído pelo cheiro acre da justiça. E eu sabia que, quando o sol nascesse, o jardim secreto teria sua última palavra. A verdade estava pronta para florescer, e suas raízes eram mais profundas do que qualquer herdeiro poderia imaginar. Parte 6. O pomar da verdade. A madrugada, na mansão Winterbourne, trouxe um frio que parecia emanar do próprio solo, uma geada fina que cobria as estufas como um lençol mortuário. O silêncio era absoluto, mas no labirinto de Sebes, o jogo de sombras chegava ao seu movimento final. Com a senhora Beatrice detida sob o olhar atento de Lady Isabel, que observava a traição da sobrinha com uma tristeza pétrea, nossa atenção se voltou para o vulto que tentava desaparecer na escuridão do pomar, o Sr. Silas Thorne. O advogado não era um homem de ação, mas o desespero o tornava ágil. No entanto, ele não contava com o fato de que cada caminho daquele jardim já havia sido mapeado mentalmente por Sherlock Holmes. Atravessamos o arco de Glicínias e encurralamos Thorne diante da estátua de Perséfone, no coração do labirinto. Ele segurava uma maleta de couro, protegendo-a como se fosse sua própria vida. A fuga é um reconhecimento de culpa que o tribunal raramente ignora, Sr. Thorne. Disse a voz calma, surgindo da névoa, como se fizesse parte dela. Vocês não provaram nada, sibilou o advogado, recuando contra o mármore frio. O jardim morreu por causas naturais. Eu apenas estava salvando o que restou para garantir que a herança não fosse totalmente perdida. Salvando. Holmes deu um passo à frente, a lanterna iluminando o rosto suado do homem. O senhor estava exportando. Watson, abra a maleta. Dentro dela não havia documentos, mas algo muito mais engenhoso. Minúsculas estruturas de vidro e metal, hermeticamente fechadas, contendo mudas das orquídeas negras e amostras do solo envenenado. No século XIX, a maior revolução para o transporte de plantas não foi um adubo ou uma estufa, mas o vidro vardiano. Eram caixas de vidro seladas que criavam um ecossistema autossustentável, permitindo que espécies raras sobrevivessem a meses de viagem marítima através de oceanos salgados. O Sr. Thorne usou essa tecnologia para criar cápsulas de sobrevivência. Ele envenenava o jardim principal para desvalorizar a mansão e forçar a venda das terras para a ferrovia, enquanto contrabandeava as plantas originais nessas caixas para vendê-las por uma fortuna a colecionadores estrangeiros. Era um crime de luxo e logística executado sob o pretexto da decadência natural. O veneno que o senhor injetava, senhor Thorne,
Era o mesmo que mantinha as mudas preservadas para a viagem, explicou Holmes, retirando um dos frascos da maleta. Um plano brilhante, se não fosse pelo fato de que o senhor deixou o rastro da cera de vedação em suas próprias luvas de seda. O pacto de sangue e solo não foi quebrado pela natureza, mas pela sua caneta e pelo seu bisturi. O confronto terminou sem violência. O peso das evidências e a presença imponente da lei, que logo chegou através das autoridades locais alertadas por Watson, foram suficientes para que Thorne desabasse. A ganância, assim como as flores de acônito que ele tanto admirava, tinha um limite para o seu crescimento antes de se tornar autodestrutiva. Ao amanhecer, Lady Isabel caminhou pelo jardim devastado. Ela não chorou. Em vez disso, tocou o solo remexido com as mãos nuas. O jardim voltará a crescer, senhor. Holmes, disse ela, com uma força que parecia brotar da própria terra. O veneno pode ser neutralizado, mas a confiança de uma família, essa leva gerações para ser reflorestada. A justiça é o melhor adubo para um novo começo, Lady Isabel, respondeu Holmes enquanto guardava sua lupa. E agora, se a senhora nos der licença, Londres nos chama. Prefiro o cheiro de carvão da Baker Street ao aroma de segredos enterrados sob as orquídeas. Epílogo. Baker Street, dias depois. A chuva fina de Londres batia ritmicamente nas janelas do 221B, quando Holmes, recostado em sua poltrona favorita, com o cachimbo entre os dedos, finalmente quebrou o silêncio. Watson, há algo que não lhe contei sobre a senhora Beatrice. Ergui os olhos do meu diário. Já no jantar, ela foi a única a não demonstrar qualquer surpresa quando mencionei casualmente o valor comercial das orquídeas negras. Quem desconhece um esquema pergunta. Quem faz parte dele permanece em silêncio. Então, você já sabia naquele momento? Sabia que ela era os olhos de Thorne dentro da mansão. Ele precisava conhecer os horários de Lady Isabel, os movimentos dos criados, os momentos em que a estufa ficava desguardada. Beatrice fornecia essas informações em troca de uma promessa, uma fatia do valor das plantas vendidas em Paris e Berlim. E ela acreditou nessa promessa? Holmes soprou uma longa espiral de fumaça em direção ao teto. Os ressentidos sempre acreditam no que querem ouvir, meu caro Watson. É a única flor que cresce sem precisar de solo fértil. É curioso notar como as raízes da maldade humana buscam sempre o solo mais fértil, a família e a herança. O Jardim Winterbourne foi palco de uma peça onde a beleza foi usada como escudo para a traição. Mas, como Watson bem observou naquela manhã, enquanto víamos a mansão desaparecer na curva da estrada, alguns segredos realmente brotam da terra. Mas suas verdadeiras raízes estão sempre escondidas nas camadas mais profundas e escuras do coração humano. A calmaria finalmente retornou à propriedade afastada. O mistério foi resolvido, as peças foram encaixadas e o silêncio agora é de paz, não de medo. E é nessa paz, amigo ouvinte, que eu convido você a entrar agora. Depois de percorrer labirintos de sebes e estufas cheias de veneno, sua mente merece o oposto, o frescor e a pureza de um descanso sem interrupções. Imagine que você está deixando a mansão Winterbourne para trás e entrando no seu próprio refúgio. Para transformar seu quarto no santuário que as flores de Lady Isabel nunca puderam ser, visite os links que deixei logo abaixo. Comece sentindo a leveza dos nossos lençóis de algodão de alta contagem de fios. Eles têm o toque suave das pétalas de uma rosa, mas sem os espinhos das preocupações diárias. Deixe que o tecido fresco envolva seu corpo, trazendo aquela sensação de renovação que só o sono profundo pode oferecer. Para complementar esse conforto, nada supera a nossa manta de microfibra soft. Ela é densa e macia, feita para manter o calor ideal enquanto o mundo lá fora esfria. É a proteção perfeita contra o inverno do cansaço.
E para que o ar do seu quarto seja tão puro quanto o de um jardim restaurado, recomendo nossos difusores de óleos essenciais. Uma gota de lavanda ou eucalipto criará uma atmosfera de serenidade que ajudará a desacelerar seus pensamentos, preparando o terreno para sonhos tranquilos. Antes de apagar a luz, talvez queira folhear uma das edições de luxo de Sherlock Holmes que temos em nossa seleção. Ler uma última página antes de dormir é o ritual perfeito para organizar a mente e fechar o dia com chave de ouro. Ao adquirir esses itens através dos nossos links, você não apenas cuida da sua saúde e bem-estar, mas também ajuda o Cine Travesseiro a continuar contando essas histórias de mistério e atmosfera. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse mistério e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E comente abaixo qual o próximo lugar que você gostaria de ver Sherlock e Watson investigando. Agora, feche os olhos. Respire o ar limpo da sua imaginação. O jardim está em paz, o vilão foi levado e a noite é toda sua. Deixe que o sono floresça naturalmente, levando você para um lugar onde não existem pactos de sangue, apenas o repouso absoluto. Boa noite, e que o seu descanso seja tão profundo quanto as raízes de um carvalho centenário. Eu sou o Thomas, e foi um prazer imenso desvendar mais este mistério com você.